Olá, pessoal! Hoje é dia de mito grego. Eu sou Andréia, professora e psicanalista, e vou contar para vocês o mito de Quiron. Quiron, o centauro que deu origem à constelação de Sagitário. Sagitário, esse mesmo, esse que está lá no céu em forma de constelação e que rege um dos signos do zodíaco. Para que ele pudesse se tornar constelação, ele tinha que ter uma história bem diferente. Concorda comigo? Pois bem, Quiron era um ser híbrido. Ele era metade homem e metade cavalo. Por que isso? Porque o seu pai era um pai muito espoleta e um dia ele resolveu dar um passeio diferente e trair a sua esposa Reia. E num desses passeios ele encontrou-se com uma ninfa chamada Filira. E Filira era uma ninfa que representava a natureza. Cronos é o deus do tempo. Então imaginem só como seria uma criatura filha de dois seres tão extraordinários, o tempo e a natureza. Pois então, porque seu pai estava em forma de cavalo, Quiron nasceu híbrido e representando seu pai, a parte cavalo, representando sua mãe, a parte ser humano. Quando sua mãe deu à luz a ele, ela ficou muito deprimida e pediu aos deuses que a transformassem em uma árvore. Já pensou? Ele simplesmente passou a ser criado pelos deuses. Não havia quem desse conta de criar uma figura, uma criatura tão extraordinária. Mas isso só fez bem a Quiron. Quiron então tornou-se uma criatura muito cheia de virtudes. Entre as principais virtudes estavam a sabedoria e a disciplina. Devido à sua sabedoria e sua disciplina, ele foi tutor. O que significa tutor? Ele foi professor de ninguém mais, ninguém menos do que Hércules e Aquiles. Aquiles, aquele guerreiro extraordinário da guerra de Troia, que tinha como ponto fraco o tendão do pé, aquele que nós chamamos hoje de tendão de Aquiles, que é o tendão mais forte do corpo humano. E Hércules, aquele semideus que enfrentou vários desafios. Quiron, então, como tutor dessas figuras extraordinárias, era admirado por todos no tempo em que ele viveu. Porém, a sua história não foi apenas gloriosa, ele também sofreu muito, ele sofreu dores insuportáveis, porque em determinado momento Hércules atirou-lhe uma flecha sem querer e estava envenenada com o veneno da Hidra, que era também um ser bastante diferente do qual eu falarei algum dia em algum desses vídeos. Quando Quiron foi atingido pela flecha, ele passou a sofrer dores horríveis, dores insuportáveis. E como ele era filho de um deus e de uma ninfa, ele era imortal. Então, ele, observando em torno de si, encontrou uma figura que estava sofrendo muito naqueles tempos, que era Prometeu. Prometeu, aquele que entregou, o Titã, que entregou o fogo aos seres humanos e tornou a vida dos seres humanos um pouco mais possível, mais fácil na Terra. Graças a Prometeu, o homem começou a fundir os metais e tornou a vida cada vez mais possível. Mas isso irritou tanto Zeus que Zeus deu a Prometeu uma tarefa interminável. Todos os dias ele lá pendurado em um monte era perfurado por um pássaro que comia parte de seu fígado. Isso trazia dores insuportáveis e intermináveis, porque o fígado era comido durante um dia, à noite ele se regenerava e no outro dia a ave voltava para comer-lhe de novo o fígado. Observando isso e entendendo que o seu sofrimento também era muito grande, Quiron ofereceu-se para ficar no lugar
lá no lugar onde estava Prometeu. Somente uma figura imortal poderia tirar Prometeu daquele suplício, e Quiron aceitou. Sua atitude foi tão boa, foi de tão bom coração, que os deuses permitiram que então, sendo comido o fígado de Quiron, ele pudesse morrer, e que, tomando o lugar de Prometeu, Prometeu fosse libertado. Essa figura extraordinária, na verdade, nos remete a refletirmos a respeito da nossa parte primitiva, mais animal, e a nossa parte mais racional. Como Quiron tinha a cabeça de ser humano e o corpo de animal, ele era muito mais racional do que animal. Então, isso nos ensina que nós temos, todos nós temos uma parte de nós que é mais reflexiva, que usa mais a inteligência e as capacidades intelectuais, mas que de vez em quando, se nós não estivermos atentos, também toma conta um lado animal, brutal, cruel e até impiedoso. Dizem que Quiron, ao longo de sua existência, desenvolveu sabedoria, temperança. Palavra bonita, né? Temperança significa nada mais nada menos do que paciência somada à sabedoria. Era uma pessoa que tinha paciência para esperar o que a vida trazia, o que o futuro trazia. Era uma pessoa incrível, na verdade, um ser incrível que vivia na esperança de que os astros, os deuses, as forças da natureza se manifestassem para que tudo se organizasse em tempo certo. Por isso ele foi tão admirado por grandes heróis como Aquiles e como o semideus Hércules. Mas ele também tinha bondade e ele tinha profundos conhecimentos na arte da cura. Muitas pessoas o procuravam para serem curadas. No entanto, mesmo tendo o dom da cura, não pôde curar a si mesmo e teve que sacrificar a própria vida para poder ser liberto das dores horríveis que ele sentia.